da Mamãe Tudo. Oi, mamães cansadas! Bem-vindas a mais um episódio do nosso Desabafo da Mamãe Tube. Hoje o tema é sobre a síndrome de Down, a trissomia 21, que é mais conhecida como síndrome de Down, para mamães que receberam esse diagnóstico e estão vivendo esse momento, para mamães que querem se sentir um pouco acolhidas, né? Com a mamãe Juliene, que está aqui com a gente, que tem a filha Laura, de 3 aninhos, que tem a síndrome de Down, e também tem a filha Júlia, de 18 anos. Vamos conversar um pouquinho sobre essa diferença de idade aí. Bem-vinda, Juliene! Obrigada! Como você tá? Eu tô muito bem, graças a Que Deus. bom. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho aí sobre a síndrome de Down. Eu amei o seu e-mail, achei ele super assim, parecia um pedaço de um livro, sabe? Tipo, bem detalhadinho, assim, bem gostoso de ler. Você foi contando cada etapa da sua vida, eu falei, gente, eu quero saber mais, conta mais, conta mais, conta Eu mais. sou bem assim mesmo, se deixar eu faço um livro. Nossa, eu amei, juro, é muito gostoso de ler. Obrigada. E vamos começar falando sobre essas duas meninas totalmente 18 e 3. Um ciclo totalmente diferente, né? Como que foi isso? Tipo assim, você provavelmente era uma mãe diferente pra uma e depois pra outra, por conta de geração, Totalmente. informação, né? Totalmente diferente. Quando eu tive a Júlia, eu era muito nova. Então, muita coisa não tinha naquela época que eu teve agora com a Laura. Na verdade, assim, eu esperava que eu ia ter com a Laura e eu não tive, né? Que naquela época não tinha fotos, chá revelação, que era um chá de bebê que fazia e pronto. E você acabou não tendo com a Laura por conta da pandemia. Por causa da pandemia. Tudo foi... E por causa da hiperemese que eu tive também, né? Ah, é verdade, a gente vai chegar lá, vamos por etapas. Bom, vamos então vamos falar sobre esse assunto. Você viveu uma gravidez um pouquinho difícil, mais do que provavelmente a da Júlia. Muito né? diferente. Muito diferente. Muito difícil, foi. E você esperava que ia ser Não. diferente? Porque você engravidou nova, né? Nas duas vezes. Nas duas gravidezes você estava nova. Então, tipo, a gente pensa que, vamos tirar de letra, né? Meu corpo vai tirar de letra. E como que foi? O que é esse não sei falar. Hiperemese gravídica. O que é isso, gente? Então, diz que até a princesa teve, né? Ah. E assim, é uma doença da gravidez. Porque eu enjoava de tudo. Eu não comia nada, eu ficava do banheiro pro meu quarto, do banheiro pro meu quarto. Era assim a minha vida. E como que dá o diagnóstico disso? Assim, tem algum exame? Então, eu comecei a passar muito mal. Eu vi que os enjoos estavam descontrolados, fora do normal. E eu fui ao médico para tentar entender, porque eu não conseguia sair do quarto. Assim, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber água. Até, né? Assim, total. Aí, até que um dia, meu esposo falou assim, não dá, vamos ao médico. Aí eu fui ao médico e a médica que me atendeu no pronto-socorro, ela falou assim, é uma doença e passou a hiperemese gravídica e você precisa ficar internada, porque você está desidratada, você não está se alimentando e a criança não está nutrindo. E aí foi a primeira vez que eu fiquei internada, porque eu fiquei internada 2 vezes por causa da hiperemese. Porque eu chegava a vomitar 14 vezes ao dia. Meu Deus. Assim, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber água. E você ficou internada por quanto tempo, assim? Não entendi, Você ficou internada por quanto tempo? Eu fiquei mais ou menos 3 dias. Ai, 3 dias das 2 vezes. E aí, a minha médica falava, você come o que você conseguir. E o que eu conseguia era um ovo cozido, era salgadinho, de vez em quando, uma uva gelada. Aí eu bebia um suco de uva. Assim, era algo bem específico e que não ajudava praticamente em nada na nutrição da criança. Claro. E então, ao invés de engordar, eu emagreci 7 quilos. Até o final? Até o final. Eu emagreci 7 quilos. Meu Deus! Sério. Então, assim, eu passei muito mal mesmo nesse processo. E ela nasceu com quanto de peso? Ela nasceu com 3.200. Tipo, ela sugou tudo que você tinha e... O pouco que eu tinha. E tanto... O Ravi faz isso também. O pouco que eu tinha... O meu ferro tá 10, que era pra estar 100, tá 10, porque ele sugou tudo. Não, e pra você ter noção, eu não conseguia escovar o dente. Eu não conseguia, porque a pasta me fazia mal, e aí eu vomitava. Eu tava tomando banho, eu vomitava, assim, era muito mal mesmo. E era na época de pandemia. Nossa, pra ajudar. Que eu não podia receber visita. O meu esposo, nessa época, descobriu câncer. Então, ficou a minha filha, que na época tinha 15. Eu falo que ela amadureceu 10 anos junto com a gente, porque ela passou por esse processo de me ajudar. Cuidar de você também, né? E ajudar o padrasto. Então, assim, foi uma fase difícil.
pra acontecer isso não tem nenhuma condição genética ou emocional, assim? Não, então, eu até cheguei um dia a falar pra médica que me atendeu na segunda vez, falei assim, meu marido tá se culpando, porque na minha primeira gravidez, foi uma gravidez tranquilíssima. Ah, porque por ser de outro pai? Ele falava assim, "Amor, será que é alguma coisa nossa, né?" Gente, não, Que cada gravidez é uma gravidez. Só que a minha médica falou assim, a minha médica não, essa médica do pronto-socorro, ela falou assim, que poderia ser algo genético. Ela falou assim, pode ser sim. Só que eu tava tão... Tipo, a combinação de vocês genética que poderia. Eu acho que aí já foi meio que um sinal que algo tava vindo, sabe? Eu não fui atrás, não quis saber também, por todo o processo que a gente tava passando naquela época, eu só escutei e pronto, né? Você diz de algo vindo do diagnóstico da Do Laura. diagnóstico da Laura. Não Mas, sei. mas o diagnóstico dela teve algo a ver com a. Não, a síndrome de Down não. Não Eles tem, falam né? que não. Uhum. Eles falam que não. Mas foi tanta coisa que eu passei com a gravidez da Laura, porque eu tive diabetes gestacional. Então, além de não poder comer, Ué, gente, mas você Pois comeu. é. Que isso? pra Você emagrece ver. 7 quilos e aí Foi. já joga o diabetes. Não. E ainda tive a diabetes gestacional. Então, eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Da Júlia, eu cheguei no hospital com 9 dedos de dilatação. Assim, foi... Gente, que. Nossa, mulher, Foi. que delícia. Espirrou a criança. Pois, eu já cheguei ganhando. Nossa senhora, meu sonho. Sério. Já cheguei ganhando. Eu vi as mulheres gritando, chorando lá. E a moça, vamos, corre, que senão ela vai nascer aqui. E a Laura, por conta da sua condição, provavelmente teve que ser cesárea. Isso, foi cesárea. Mas porque ela foi pélvica, né? Ah, a Lua também ficou pior. A Laura literalmente nasceu com a... Mas será que você aguentaria com esse caos todo de vomitar? Ai, Ah, eu Parazar que você falou que parou uns 7 meses, né? De passar Foi tanto mal, 7 assim. meses. Aí foi que a gente resolveu ir pro interior e foi melhorando um pouquinho, né? Mas mesmo assim, eu não conseguia engordar, pegar o peso que eu precisava. E por causa da cardiopatia da Laura, também foi preciso a gente optar pela cesárea, por causa de E você risco, descobriu a cardiopatia ainda no útero? ainda no útero. Porque a síndrome de Down pode ou não, né, ter alguma cardiopatia Sim. no coração ou em outros É muito órgãos, comum. enfim. Mas é muito comum de acontecer de ter alguma A cardiopatia. atenção maior na saúde, e principalmente a cardiopatia. Então, Principalmente. eles averiguam um pouco mais também, Isso. né? Quando a minha médica, a gente fez primeiro o morfológico e ela já viu a questão do osso nasal ausente, ela chamou eu e meu esposo e já falou sobre a possibilidade de ter a síndrome de Down. E naquele momento ela falou assim, vocês querem fazer o NIPT para saber se realmente a Laura vai nascer com a síndrome de Down? Só que naquele momento eu fiquei tão assim, sabe, um pouco confusa com as informações. Eu falei que sim, mas o meu esposo já falou que não, na mesma hora. Ele falou que não. Aí eu falei assim, não, a gente vai conversar e eu resolvo se eu vou fazer ou não. E aí uma conversa depois mais calma com o meu esposo, ele falou assim, não tem necessidade da gente fazer agora. Isso é um pouco mais arriscado para você, para criança, vamos entregar na mão Como de que é Deus. esse exame? Ele é colhido do líquido amniótico, Então tem que né? ser por... Entendi. Dá uma furadinha Dá ali. uma furadinha ali. E aí ele achou melhor que não fazer e eu falei, tudo bem, então não vamos fazer. E só que a médica foi pedindo os exames que eram necessários, como o ecocardiograma. A gente viu que o fêmur da Laura era um pouquinho menor. No ecocardiograma já constou a cardiopatia. Então tudo estava levando para Pro diagnóstico. Isso, para síndrome de Down. E quando você começou a entender que poderia ser, você sentiu, teve algum tipo de instinto quando, no primeiro morfológico, que teve a ausência do osso nasal, você teve algum instinto, tipo, eu acho que é isso, tipo, ou você demorou um pouco pra acreditar, assimilar? Você sabia que eu acho que eu sentia desde muito antes? Porque quando eu passava por alguma criança com síndrome de Down, sempre me olhavam, mexiam comigo. E alguma coisa no fundo, não sei. Depois que eu recebi o diagnóstico, eu falei assim, eu acho que eles estavam me preparando. Te dando um sinal. Me dando um sinal, sabia? Eu até comentei com a minha mãe um dia que ela falou assim, lembra aquele menininho que mexia com você? Eu falei, eu lembro. Tinha uma menina na casa da minha tia, que morava no quintal da casa da minha tia, que ela não sai da minha mente até hoje. E isso, eu nem sei quantos anos tem, mais de 18, 20 anos. Ela ficava na porta da frente da casa dela e ela ficava me olhando.
E eu olhava para ela e ela olhava para mim. Então eu falo assim que eu já vinha sentindo. Desde aquela época, depois eu parei e falei, eu acho que estavam me preparando para isso. E aí quando eu recebi o diagnóstico, nós preferimos ficar só entre nós, eu e meu esposo, de início, no primeiro morfológico. A gente falou, não vamos falar nada para ninguém, vamos esperar. É a melhor coisa que você fez, né? E aí, só que no segundo morfológico, quando a médica falou assim, ó, mais uma vez, né, notamos isso, todos os exames, a Laura era um pouquinho menor, então, assim, eu falei, preciso falar pra minha mãe. Dar uma descarregada também, né? Conversar, desabafar. Eu falei, aí meu esposo, então vamos contar pra gente, pra nossa família, e aí foi que eu contei pra minha mãe e pra minha família, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui curtir a minha gravidez, pelo menos um pouquinho depois de tudo que a gente tinha passado, sabe? Porque além da hiperemese, do câncer do meu esposo, que graças a Deus, nesse processo ele fez a cirurgia, foi curado. E era benigno, né? Era benigno. Eu consegui curtir um pouco mais, porque minha família me acolheu. Que bom. Né? Eu consegui desabafar, falar assim, ó, pode acontecer, e se acontecer, como vai ser? Todo mundo abraçou. Então, eu senti que ali, eu falei assim, então, acho que fez a melhor coisa. E então não foi um processo pesado para mim. Muitas mães falam que entram em luto, né? Eu entendo, porque realmente passa muitas coisas na cabeça. Mas eu tenho uma família e um esposo que em nenhum momento me abandonou. Então eles falavam, não, fique em paz, a gente tá junto. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Inclusive, Muita você viveu o oposto com a sua primeira filha, né? Que foi uma maternidade solo e, como você contou no relato, contou até já em outros lugares, de até muita traição, um relacionamento muito conturbado muito mesmo, conturbado. né? Então, você estava vivendo hoje um amor puro. Exato. Puro. Então, assim, todo mundo se dedicou a isso, a buscar informação, a entender o que estava acontecendo, porque até então a gente não tinha nenhum caso na família. Então todo mundo se juntou para entender o que estava acontecendo. E as pessoas relacionam muito a síndrome de Down com alguma condição genética da mãe, ou do pai, ou da idade. E você engravidou super nova. E realmente pode acontecer. Pode. Até onde eu sei, que eu não sou médica, mas é na própria fecundação mesmo, né? Tipo, exato. na hora de dividir os cromossomos. Que pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Exatamente. Qualquer pessoa. Então, assim, eu vejo relatos de mães que são atletas, sabe? Eu não sou atleta até, não tenho um condicionamento muito bom. Entendo. Mas tem de todos os jeitos e de todas as formas. Eu conheço mães novas, mais novas que eu. E muitas mães mais novas que eu. Então, assim, pode acontecer com qualquer um. Mas os médicos relacionaram em algum momento a hiperemese gravídica com a síndrome de Down ou não? Nenhum momento. Não teve nada a ver? Não. Uma coisa com a outra? Eu até muitas vezes ficava pensando, meu Deus, foi falta de vitamina, porque eu não conseguia tomar as vitaminas que a minha médica... Mas não tem como, porque, né, fecunda antes de você começar a se alimentar pro bebê. Não. E aí eu pensava na Júlia, né? Porque a Júlia foi uma gravidez tranquila. Então, assim, realmente era pra ser, era pra acontecer. Com certeza. Como pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu agradeço por a minha médica ter me orientado na época, porque a gente sabe que não é assim. Na maioria não é. Infelizmente não é assim. Eu sou muito privilegiada, eu sei disso, porque eu tive como buscar informação. Muitas mães, às vezes, preferem não receber esse diagnóstico antes, porque falam que deixa a cabeça conturbada, mas eu acredito que é a melhor forma para você ir buscar informação. Quando a minha médica falou da possibilidade, eu fui, assim, eu mudei. Eu ia te perguntar isso agora. Como que foi o momento que você recebeu? Você... Tem vários caminhos que o nosso cérebro segue, né? Ou o primeiro de, ok, então vou me preparar. Começou a estudar, começou a pesquisar, começou a entender um pouco mais sobre a síndrome. Ou ficou estagnada, parada, tentando raciocinar, né? Nesse luto que muitas mães sentem. Exato. Ou até, acho que são as duas opções, né? Mais triste ou realmente, vamos lá, vamos ver o que tem que fazer. Como que foi a sua reação, assim? A minha reação foi de buscar informação. E aí, quais coisas mais que você descobriu que você não sabia? Porque todo mundo falava que era uma doença, né? E aí isso me deixava preocupada, porque, meu Deus, como a minha filha vai viver com diversas condições que a síndrome de Down traz, né? Mas
a minha médica falou assim, não olha o Google. O meu médico fala isso pra mim também. Não olha o Google. E eu olhei, né? Quando eu tive o descolamento de placenta, ele falou assim, não olha o Google. Porque o descolamento de placenta no Google é gravíssimo, gravíssimo, fim do mundo, acabou. Exato. Entendeu? É igual você olha no Google, eu fui olhar, né? Aí você vê aquele monte de fotos, informações ultrapassadas, e aí você fala, meu Deus, e agora? Mas eu fui buscar pediatras que eram especialistas na área. Legal. Eu fui buscar até no YouTube mesmo, pediatras, informações, fui estudar livros, hoje eu tenho livros em casa, eu larguei a minha profissão, né, fui estudar neurociência. Legal. Então eu fui buscar o que eu poderia ajudar a Laura, né, e até meus pais, porque muitas informações eles não tinham, muitas informações eram ultrapassadas, então a gente foi levar essas informações para a família, por isso até eu mostro um pouco mais a Laura, porque hoje as pessoas que me acompanham, E ela é muito linda, né? Não dá. Da minha família, falam assim, meu, eu não acredito, essa menina não existe, sabe? Ela é muito espontânea mesmo. Ela é muito espontânea. Você olha ela, você fala assim, meu Deus, que menina sapeca, sabe? Aí eu falo que ela puxou totalmente o pai dela, porque o pai dela também é bem sapeca. Então, é assim, eu realmente tirei um peso estudando. E estudando e buscando a informação. E quando eu cheguei no parto, isso me ajudou muito, porque a minha médica falou, você vai preparada pro sim ou pro não. Então, ela só me orientou aí para uma maternidade que pudesse acolher a Laura na questão da cardiopatia, né? Porque era arriscado. E aí foi isso que a gente fez. E quando eu cheguei na maternidade, a minha preocupação sempre foi a saúde, não a síndrome de Down. Nunca foi. Eu acho que eu reagiria igualzinho a você. Eu ia me preocupar com a cardiopatia, com a visão, Exatamente. com a audição, com realmente os próximos passos, isso. né? A saúde mesmo. A saúde em si, porque é o que a gente pede para os nossos filhos quando engravidamos, né? Eu lembro que quando eu conheci meu esposo, todo mundo falava assim, nossa, o filho de vocês vai ser perfeito. E minha filha é perfeita, sabe? Minha preocupação só era a saúde. Então, e como que tá hoje a condição do coração? Hoje ela foi da cirurgia, ela passou pela cirurgia, graças a Deus foi assim. Passou novinha? Ela passou com 2 anos. Nós esperamos até os 2 anos para ver se ia fechar, que ela tinha uma CIA, que começou a repercutir muito, porque o fluxo do sangue para o pulmão estava muito alto. Ela tinha um furinho que foi aumentando. Na época da Júlia, falavam que era um furinho, um sopro, algo assim. Então, esse furinho foi aumentando e o fluxo de sangue para o pulmão foi aumentando também. Então a gente teve que optar pela cirurgia e ela fez o cateterismo, mas infelizmente não foi possível pelo cateterismo, que é uma veinha que vem pela virilha, e aí a gente teve que ir de peito aberto, que eu acho que foi a pior fase para mim. Isso que eu ia te perguntar, como que foi explicar isso para ela e ter que ser a segurança dela, né, a pessoa de filha, vai dar tudo certo, faz parte, é uma coisa pro seu bem, mas por dentro você tá, tipo... destruída. Então, como que foi isso? Sabe que foi o mais difícil pra mim, todo esse processo. Até hoje? Tudo, tirando a epiremese, tudo. Foi o mais difícil pra mim, porque eu não conseguia me controlar na emoção. Então, o meu esposo, ele foi o meu porto seguro naquele momento. Porque uma cirurgia cardíaca numa criança de 2 anos... é muito difícil. Assusta qualquer mãe, independente de qual seja a cirurgia. Quando você entra na sala, que você entrega a sua filha, eu pedi a Deus para me dar força para poder entrar naquela sala. Porque na primeira vez que a gente fez o cateterismo, eu falo assim, eu sou muito de energia. E eu falo que talvez eu tenha tido culpa porque eu fiquei com muito medo. Muito, era um medo que era descontrolável. Eu chorava muito no dia. Porque eu fui com ela até a sala de cirurgia. E na sala de cirurgia eu vi ela apagando, né? Eles colocaram a fumacinha e ela apagou. Então aquilo pra mim foi cortar meu coração em pedacinhos, sabe? Então eu saí dali com muito medo, muito medo. Imagino. E quando o médico voltou da cirurgia e falou que não tinha dado certo, então eu falei, meu Deus, foi eu. Porque eu tive um medo descontrolável. Eu já acho que foi um instinto de mãe. Tipo assim, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que a gente tem um instinto. É verdade, pode ser. Eu acho que eu iria mais pra esse lado se fosse você, sabe? Pra você não se culpar tanto também. Talvez possa ser. E aí o médico optou pela cirurgia de peito aberto. Eu pedi muito a Deus para me dar segurança, para me dar força e ir
E aí a gente foi. E você entrou na sala de novo? Na verdade, elas não deixaram. Eu entreguei ela na porta da cirurgia. Fui com as médicas, e meu esposo até a porta e entreguei a Laura. E ela não recusou, sabe? Ela foi. Porque eu acho que se ela chorasse, não querendo ir, Nossa, aí eu acho que eu você fala, não vai mais, muda o dia. É. Muda o dia, eu não quero E mais. ela foi. Então, como ela foi pro colo da médica, eu fiquei mais tranquila. E aí ela passou. Ela foi mais forte que você, viu? Mas foi mesmo. Eu chamo ela de tourinho, porque ela ficou só 5 dias no hospital. Ela passou muito bem. Ela, assim, as médicas falavam que nem acreditavam que com 5 dias que a gente estava recebendo alta. E ela lidou super bem, então. Foi, Nossa, graças a Deus. Graças a Deus, fez tudo que tinha que fazer. E hoje ela não tem, hoje ela é perfeita, saúde inteira, assim, um tourinho mesmo. Ai, que bom, graças a Deus. Porque eu sei que muitas mães também se preocupam não só com o coraçãozinho, mas com visão, com audição, com várias questões que em muitas crianças com síndrome de Down, às vezes mostra algum atraso, alguma preocupação. Então, da Laura foi apenas o coração e resolveu e ficou tudo bem. Tudo bem. A gente faz exames periódicos, tireoide, que também é muito comum. Muito comum também. E a visão, graças a Deus, tudo bem. Então, assim, ela tá ótima. Tá ótima, graças a Deus. Só os processos mesmo, que agora é só acompanhar. E o nosso Momento BabyTube de hoje, vamos falar sobre o copo amigo da amamentação, que é o nosso copo 2 em 1, tá, gente? Esse copo ele é muito legal para transição de sair do peito para começar a usar o copo com suco, com água e até com leite materno quando a mãe não tá perto. Então, por exemplo, aquela mãe que tem medo de dar a mamadeira, né, de ter confusão de bico por conta da amamentação, e acontece realmente com muitas. Você pode deixar o seu leitinho no copo amigo da amamentação. E por que ele é 2 em 1? Porque ele já vem pronto para usar a sonda, caso você seja uma mãe que faz a relactação, né, também com aquela sondinha que eu usei na gravidez da Lua, não, na amamentação da Lua, você pode usar também, porque ele é 2 em 1, você só vai usar a sonda e comprar só o kitzinho da sonda a mais, que é só o fiozinho, não tem que comprar o pote todo a mais, entendeu? Por isso que é 2 em 1. Também gira 360, o que facilita muito para a criança, dependendo do lado que ela esteja, e tem várias cores para vocês também que você pode conferir. Tem o nosso cupom Desabafos10 de 10% até amanhã, para vocês usarem não só no copo, mas no site todo. Então quem quiser aproveitar, corre lá, tá bom? Vamos voltar. Vamos fazer uma dinâmica agora? Eu tenho duas, na verdade. A primeira é o Manual da Mamãe Perfeita. Certo. E em seguida, um que eu gosto muito, mas vamos ver o manual. O manual é muito simples, porque ele nos conta uma frase aí que seria o ideal de um mundo perfeito pro tema do episódio. Mas não existe mãe perfeita, então nunca o ideal acontece, né? Vamos ver. Mas eu acho que no seu caso vai acontecer sim, viu? Porque você é meio doido igual eu de medo, de cuidado, assim, pelo que eu tô vendo. Eu acho que vamos ver. O ideal com a síndrome de Down é que tenha um acompanhamento mais intenso da saúde da criança. Sim. Esse é o ideal. Então, eu acho que não intenso de você pirar, igual você falou. Isso, sem a gente pirar. Sem a gente pirar. Mas é muito importante o cuidado com a saúde, né? Talvez, essas questões que você falou, periodicamente, ter uma agenda certinha, não atrasar os retornos, né? A gente sabe que é importante sim, mas a gente não pode pirar, porque senão também a gente não vive, né? Porque é tantas coisas que os médicos falam, os especialistas falam, que acaba a gente não curtindo a criança e não deixando a criança viver. Então, tem que ter, sim, essa responsabilidade, mas a gente não pode... Não, e a criança com síndrome de Down, eu não sei, você pode me dizer melhor, ela demonstra alguns atrasos em algumas questões, mas ao mesmo tempo são crianças extremamente inteligentes. Muito. Então, tipo assim, é realmente isso que você falou, é se preocupar muito mais com a saúde do que com qualquer outra questão, né, de psicológico, emocional, assim. E claro, ao longo, quando a criança for crescendo, explicando pra ela o que é a síndrome, né? Pra ela também não viver numa bolha, achando que ela tem que saber. Os médicos mesmo falam isso, né? Que quem estraga a criança é o pai e a mãe. Exato. E na síndrome de Down não é diferente. É assim, a Laura, ela faz tudo, eu deixo ela à vontade, ela brinca na terra, ela brinca na areia. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a saúde, sim. Mas tem que deixar a criança ser criança, Mas tem que deixar a criança ser criança. Ela é criança, ela tem 3 aninhos e ela faz tudo que outra criança faz. Exatamente. Não proíbo ela de nada.
Se ela tiver uma gripinha, a gente vai cuidar da mesma forma. E vocês já explicam pra ela o que é a síndrome ou vamos esperar ela ter um pouco mais de discernimento? Então, a gente vai esperar um pouco mais Uhum. para poder explicar. Que, isso foi uma dúvida que eu tive com a minha terapeuta até. Sim. Porque eu tenho sobrinhos, né? A minha filha. E pode ser que ela saiba sem ser por vocês, né? Isso. E até esses dias mesmo, a minha filha falou sobre isso. E eu falei a importância da Laura saber que ela tem síndrome de Down, né? Para ela não crescer uma pessoa com rancor dela mesma, já precisou você viver. Ou frustrado, minha mãe não me contou, não me explicou, não me Exatamente. preparou, né? Então, assim, a gente tem esse pensamento, esse processo de ela vai saber, né, no momento certo. Hoje ela ainda não entende, então, mas os sobrinhos, a gente já conversa, a gente já explica. Quando aconteceu, a gente explicou, porque eu tenho um enteado também de 10 anos. Assim, a gente deixa bem ciente para todo mundo. A gente jamais, nunca esconderia, né? Não, com certeza. E é o melhor até pra ela mesmo, Sim, né? pra ela. Pra não viver nessa bolha que não existe. Não existe. Vamos fazer uma dinâmica muito legal que chama Ordem da Dificuldade. Bora lá. Bom, vamos lá então. Na Ordem da Dificuldade, são 5 palavrinhas. Tá bom. E você pode colocar onde você quiser, não precisa seguir uma ordem, não. Pode ter várias no difícil, várias no fácil. Por qual você quer começar? Eu vou começar com o que eu tô passando agora, a escolarização. Como foi? Como está sendo? Então foi um processo bem difícil, porque eu tô desde o ano passado procurando escola. E assim, eu queria uma escola que me passasse uma confiança, mas que também tinha a questão da inclusão. Sim. Então no ano passado eu pesquisei, fui atrás, conheci algumas escolas, e algumas escolas até renomadas não me trataram tão bem. Na verdade, algumas falas, né, direcionando a minha filha para outro lugar, me fez parar, e aí eu só consegui agora nesse segundo semestre. Então eu fui atrás da... Você tem que se sentir confiante. Não dá pra você colocar sua filha num lugar que você fala, será que vão tratar ela como ela merece, como todas as outras crianças? Ou não? Eu não queria que fizessem diferença, nem que ela não aprendesse o que todo mundo tá ali aprendendo. Sim. Ou que ela ficasse num canto, desenhando. Não, eu queria que realmente... Aí você achou uma escola? Eu achei uma escola e, graças a Deus, acolheu super bem todo mundo. A minha filha, eu coloco ela no portão, ela vai sozinha até a sala de aula. Tipo assim, a mãe que se lasque, mas a criança não tá nem aí. No primeiro dia, eu saí chorando e ela foi rindo, brincando com todo mundo, assim. Então foi muito tranquilo, graças a Deus. Encontramos uma escola... E as professoras, elas passam pra você? O dia foi assim, Passam. Tá dando... Porque isso também faz diferença, né? Passam. E até a professora dela falou assim, ó, prepara o lencinho, porque a Laura tá gravando a coreografia todo dia do Dia dos Pais. Então, assim, a gente, graças a Deus, encontrou uma escola que possa... Bem acolhedora, né? Então vai pra onde? Mas o processo foi chatinho. Foi difícil, foi bem difícil pra mim. Vai por tudo no difícil, gente. Não, a escola foi difícil mesmo. Então, a próxima eu posso colocar a amamentação, que foi intermediário. Porque a amamentação eu até coloquei pra gente falar um pouco sobre, que às vezes as mães, com as crianças que têm a síndrome de Down, podem se cobrar, mas tem mais dificuldade por conta da hipotonia, não é? Isso, por causa da hipotonia. Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Eu não consegui levar a minha amamentação até o que eles pedem, né? Os 6 meses. A Laura, ela parou com 1 mês. Até pelo processo. Mas ainda tentou, ainda foi. Tentamos. 1 mês é coisa. Tentamos. E por causa do processo da UTI e a dificuldade que a gente tinha de locomoção, né? Que ela ficou e a gente teve que ir embora. Então foi assim um processo intermediário, mas eu entendi. Você não se cobrou? Não me Ótimo, cobrei. É a melhor coisa. Porque na verdade a amamentação é muito isso. A gente sabe que é bom para os nossos filhos, mas também tem que ser bom pra gente. Exatamente. Né? Então, às vezes independente da família ou do que está acontecendo, às vezes tem algumas coisas que fazem com que aquilo não seja o melhor para aquela família naquele momento. Isso, né? É o que a família, é o que é melhor para a família. Exato. Isso. Mas a gente sabe da importância de ter até um acompanhamento à mãe. Sim. Por causa da hipotonia, né? Então, que bom que foi até que tranquilo para você, com você mesma, assim. Isso. A fala Então, é que nós estamos no processo da fala, né? Que a Laura, ela andou no tempo que tinha esperado.
sentou no tempo esperado. Só que a fala que agora que nós estamos no caminho, porque ela ainda não forma frases, ela não fala o que é o esperado. Mas quando você diz o esperado, não é o esperado dentro pensando Você tá me falando de uma tabela, entre aspas, das Isso, crianças com a síndrome. síndrome, né? Isso. Porque senão a mãe também fica maluca. Porque exato. realmente pode existir alguns atrasos com a síndrome, e se você começar a se cobrar que ela, sei lá, sente com 6 meses, 5 meses e meio, aí também você vai fazer mal até pra você, né? Como eu falo, a gente acaba não curtindo o processo, porque a gente sabe que tem tantas terapias que a criança com síndrome de Down precisa, como a fala, fono, físio, a Laura faz fono, físio, TO, música terapia. Então, a gente sabe de tudo isso. Elas vão para essa terapia, e se a gente chegar em casa e ainda fica na questão de cobrança, a gente não curte, a criança não curte, e não é criança, como a gente estava falando. Mas a fala eu vou colocar no intermediário, porque a gente acaba se cobrando um pouquinho mais. Quando a gente vê que a questão da tela, né, que atrapalha, mas a gente às vezes precisa. É uma cobrança, assim, mais nossa, né? Então, Mas é que ela já tá com 3 aninhos, independente da fala ou não. É muito difícil você segurar a tela, né? Tipo, muito difícil. nessa geração que a gente tá, é muito difícil. Ainda mais agora que ela tá na escola, isso. que ela vai ver o amiguinho falando o que viu da tela, o que viu no desenho, vai chegar em casa daqui a pouco falando patrulha canina, você nem sabe o que é. Minha filha, é muito E difícil. a Laura, ela é muito ligeira. Então, assim, ela aprende, ela vê um desenho passando, quando você vê ela tá fazendo igual o desenho lá. Então, assim, é difícil. Então, é mais questão nossa mesmo. A gente sabe que ela tá no Mas eu não acho que você processo. tem que cobrar também tanto assim que o atraso é por conta das telas que você dá às vezes, porque a gente tem que entrar na nossa realidade também. A Sim. tela, pra muitas mães, é uma rede de apoio. Sim, com E certeza. que ajuda no momento que, tipo assim, se não fosse ela, você não conseguiria fazer coisas nada. que você tem que fazer, Não. né? Então, você dá o que você pode e às Exato. vezes não tem a ver com a tela, às vezes é da criança, o tempo da dela. criança, sabe? É isso, é mais por nós mesmo. Mas a mãe fica maluca, óbvio. E o andar eu vou colocar, que pra mim foi fácil, porque a Laura, ela foi... Vou pôr aqui pra você. Obrigada. Ela teve acompanhamento desde quando ela saiu da maternidade. Então, na pandemia, ela fez online, por incrível que pareça, ela fez a fisioterapia online. Então, a gente ajudava aqui, as fisios orientando do outro lado. E depois, ela passou esse período de pandemia, ela foi presencial e ela tem uma fisioterapeuta, assim, excelente, que no processo, no tempo, ela fez, tirou de letra, assim. Então, foi fácil o andar. Pra mim foi mais fácil. Que bom. A saúde, acho que é uma coisa importante, pensando no que você acabou de contar, que o mais difícil foi o coração. A saúde, com certeza. Eu não nem chega perto de outras coisas, porque a minha preocupação sempre foi a saúde e não a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down... Nossa, eu faria igualzinho. Não era nada pra mim. Então foi difícil a saúde. E não tem que ser, sabia? Porque se for, a própria família inicia a jornada da maternidade com o próprio preconceito com a própria filha. Exato. Entendeu? Então, realmente você tem que se preocupar com a saúde, né? Como se ela vai estar bem, o que você pode fazer pra melhorar pela saúde dela, pelos dias dela, pela rotina dela. Qualquer outra coisa além disso é completamente igual pra todos, né? Isso, a gente faz o que tem que fazer, né? Porque quando a gente fala em saúde, não é mais a gente, né? Então eu falo que Deus e os médicos profissionais que estão ali para cuidar dela. O resto, que nem andar, o falar, a gente vai atrás, busca informação, busca o que tiver que buscar para ajudá-la nesse desenvolvimento dela. Então por isso que a saúde sempre é mais difícil. É bem mais difícil. E... Bom, acho que é isso. Vamos focar agora no restinho, mas sem a brincadeira, tá vendo? Certo. Minha cabeça é de grávida. Olha, eu acho que eu perguntei tudo, na verdade. Eu acho que eu dei uma volta na sua vida aí, perguntei tudo que eu acho que é interessante pras mamães que podem estar em casa. Acho que a última coisa que eu acho importante é um conselho seu pra uma mãe que nesse momento pode ter recebido agora o diagnóstico no morfológico, gestante... ou quando nasceu, né? Porque às vezes pode não ter feito um pré-natal. Que o filho ou a filha tenha síndrome de Down e tá com muito medo, talvez do preconceito das pessoas. Porque às vezes o medo da mãe não é nem ela,
As Porque a pessoas mãe vai amar, independente. independentes. O medo com a saúde, claro, como você citou, mas o medo também da sociedade, como vai ser para sua filha, né? Se ela vai sofrer com isso. Então a gente não falou muito sobre isso, mas eu acho que se você direcionar isso mais para as mães que podem passar por isso, acho que vai ser mais útil do que para mim, assim. Sim, eu acredito, como eu falei, a informação, ele quebra qualquer barreira, né? A partir do momento que você busca informação, eu tive esse privilégio de descobrir antes, então eu consegui buscar a informação antes e para no dia do parto eu receber minha filha sem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de luto. Nenhum tipo de dúvida também, Nenhum né? tipo de dúvida. Então, no momento que eu aceitei, eu falo assim, no momento que você aceita, tudo fica mais leve, tudo fica melhor, fica mais fácil. Porque a minha filha, eu sempre falo pra ela, você vai voar, você vai fazer tudo o que você quiser fazer. Você vai fazer porque você pode. Então, as pessoas muitas vezes subestimam uma criança com síndrome de Down, né, fica com medo das coisas que pode acontecer. A minha filha, eu falo, ela é um passarinho que ela vai voar no tempinho dela, no tempo dela. Quando eu tive a Júlia, foi um processo totalmente diferente, eu tive que aprender muita coisa nova. Então, eu como mãe, eu fui atrás da informação. Fui entender o que ia acontecer, o que a minha filha precisava. Então, se você recebe um diagnóstico antecipado, o que você pode fazer para ajudar é buscar informação com pessoas capacitadas, especialistas na área. Eu sempre falo isso. E quando você recebe no luto, no parto, muitas falam que entram em luto. Mas eu acredito, eu sempre digo também, como você gostaria de ser recebida ao mundo? Exatamente. Então é o amor que você tem que dar, porque é isso que ela traz. A Laura, ela trouxe tanto amor para nossa família, tanto amor por onde ela passa, que, assim, transcende. Não tem nada nem ninguém que faça mudar o que eu sinto pela Laura. O preconceito está na pessoa Com e certeza. não em mim, não nela. Então, eu falo que o autismo ele não tem cara, mas a síndrome de Down, sim. Então, quando a gente passa andando hoje, ela pequenininha, com aquele cabelo comprido, as Muito pessoas cabeluda. olham, não tem jeito, vão olhar, sabe? Quando no começo eu ficava um pouco assim, se eu não sabia se era por causa da síndrome ou se era porque ela é bonitinha, fofinha, cabelo compridinho. Mas eu desliguei de total, desliguei, falei assim, o problema tá nas pessoas e não na minha filha. Então, a única coisa que eu posso dar para ela é amor e oportunidade. A gente tem que dar oportunidade para ela. E acho que vocês têm que ser as pessoas que mais vão acreditar nela, né? Exato. De que ela é capaz, pra em nenhum momento, qualquer coisa que ela possa ouvir em escola, qualquer outra pessoa de fora, ela não duvide dela mesma, né? Não. Por isso que eu falo, eu dou oportunidade para minha filha, eu falo para ela, você vai voar, você pode fazer o que você quiser fazer. Então, é isso, sabe? Buscar informação com pessoas capacitadas para te orientar. Muitas vezes é preciso terapeuta, sim, porque eu passo, né, É bom. pela terapia, porque como muitas entram em luto, porque o filho tão esperado pela mídia, pela internet, né, não vem. Muitas vezes você escuta o tal do filho perfeito, não vem, mas veio e vem sim. E ela é perfeita. Ela é perfeita, sabe? Ela é perfeita, ela não muda nada. Eu não faço diferença nenhuma da Júlia pra Laura. Sim. Elas são nenhuma. perfeitas. Da mesma forma eu falo pra Júlia, voa, sabe? Vai buscar o que você quiser, vai ser o que você quiser. Então eu acho que é isso, é buscar informação, amar muito seu filho, oportunidade, porque ele vai voar. É isso. Vai conquistar o mundo e não esconder, né? Não isso é esconder importante. das pessoas. Eu amei. E tem um presentinho pra princesa, que eu espero que ela goste da nossa ótimo. marca. Tá bom? Depois você Muito entrega pra ela, porque a obrigada. marca é Baby Tube. Então a Júlia já não tá mais baby, né? Então é mais pra Laura mesmo. A Júlia não. Ah, mas a Laura vai amar, porque ela já ama, né? Fica lá dançando, então. E aí você comentou que ela gosta da musiquinha Gosto, do da sono. Nelinha. Ah, então, tem um presentinho aí pra ela. Ela vai Acho que ela vai gostar. Ela vai amar.
Aí, ó. Ótimo. Obrigada, Obrigada Vi. por ter vindo, obrigada por ter Obrigada a contado a sua você. história. Com certeza muitas mães vão se sentir acolhidas, muitas mães Obrigada pela podem estar oportunidade. precisando. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. É sempre bom que as pessoas busquem a informação e não somente quando você está passando pela situação, né? Isso. Então, isso é importante. Amém. Obrigada, viu? Obrigada. Então, até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.